A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar te convidando nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 84. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2025 Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins. Estaremos estudando a lição 4 essa semana e ela tem como o título Juízo e Condenação. O texto base é Isaías 13 a 16. Quero estar agradecendo primeiramente aos amados irmãos para estarmos aqui juntos estudando e aprendendo mais um pouco da sua palavra, né? Está um pouquinho calor aqui. Tentei pôr o ventilador, mas fica atrapalhando aqui as páginas aqui, né? Na hora da gente fazer a leitura do texto. Então eu preferi estar no calor, né? Mas fazer o vídeo, né? Irmãos, nós vamos estar estudando. O objetivo é aplicar à vida dos cristãos de hoje, princípio que faz convergir para uma vida de profícua comunhão com o Senhor, né? Que nós tenhamos uma comunhão sincera com Cristo, observando a justiça de Deus e a sua misericórdia em proporcionar tempo e conserto ao arrependimento. Sabemos que Deus sempre tentou, desde o princípio, né? Ele ensina aos seus filhos a andar no caminho e o homem ele tem uma resistência de obediência aos ensinamentos de Deus. Desde o início foi assim, né? E ele dá tempo para que o homem se arrependa. Não foi diferente naqueles povos do passado, né? Estaremos orando a Deus, agradecendo pela vida dos amados irmãos, né? Que estão conosco e que o Senhor possa estar nos dando sabedoria e entendimento para esse estudo. Pai querido, obrigado a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, a oportunidade de estar orando a Ti, fazendo Sua vontade, buscando sempre, Senhor, a orientação do Espírito Santo de Deus, para que nos dê sabedoria e entendimento, para que o Senhor possa nos auxiliar, ajudar, ó Deus, a falar do Seu amor, a cumprir, Senhor, o propósito que nós temos de divulgar e proclamar a Tua palavra aos corações que ainda, Senhor, estão endurecidos, ó Deus, em referência à Tua palavra e aos Teus ensinamentos, para que eles possam, Senhor, ao tempo determinado por Ti, ó Deus, que eles possam chegar ao entendimento da graça salvadora de Cristo Jesus aos seus corações, que eles possam entender que é necessário voltar para o princípio do amor, do conhecimento, da graça, a Deus, da virtude do Espírito Santo, que ele possa ser cheio da tua graça, do conhecimento, e que eles possam entender o plano salvífico que o Senhor nos deu, para que eles recebam a graça em Cristo Jesus. Ó Deus, só através de Jesus Cristo que temos acesso ao teu trono, ao teu reino, ó Deus, só Ele é o mensageiro, só Ele nos leva a Ti, ó Pai. Nenhum outro tem essa autoridade, ó Deus, que foi dada a nenhum outro, somente ao Teu Filho Jesus. Ainda que haja muitas religiões, muitos caminhos, mas nem todos os caminhos levam ao Pai. Há um só caminho, uma só verdade, um só Deus. E a Ti, Senhor, nós honramos e guardamos e reverenciamos a Ti, ó Pai, em nome santo de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos,
Esse estudo dessa semana é juízo e condenação, né? Quando nós falamos juízo, sempre vem na nossa mente a justiça de Deus. E a condenação são aqueles que, por mais que ouviram a mensagem da salvação, por mais que ouviram a mensagem para que se arrependesse, eles endureceram o coração e não entenderam que era necessário ser humilde e receber a salvação através do mensageiro da fé, Jesus Cristo, né? Então, irmãos, nós vamos estudar esse estudo, juízo e condenação. Israel era o povo da aliança, é o povo da aliança, na verdade, né? E eles foram subjugados por muitos povos, por culpa até da própria nação de Israel, que muitas das vezes veio como para ser exemplo e não foi. E Deus trouxe juízo também sobre eles, mas para que esse juízo fosse um juízo pedagógico para essa nação, como é também nos nossos dias, né, irmãos? Muitas coisas acontecem com a vida do ser humano para que se humilhe perante da potente mão de Deus, né? Deus é o Senhor sobre todos. Realmente, irmão, esse início aqui, Deus, ainda que o sistema humano controla muitas coisas, mas Deus é que dá a ordem, a sentença final. E nós vemos que Deus tem conhecimento sobre todas as coisas. Essa afirmação sintetiza a ideia dos capítulos de 13 a 23 de Isaías, né? As profecias contra as nações descrevem o plano de Javé para outros povos no mundo antigo. Então Deus tinha um plano para eles também. Estava incluído num pacote, vamos dizer assim, que Deus queria que eles entendessem que Deus é um Deus de todos, né? Não só de Israel, mas começaria por Israel. E ele usará vários meios para punir o pecado e julgará as nações que são arrogantes contra o povo da aliança. Então, muitas nações, até hoje, implicam com Israel e não sabem que Deus, Israel é menina dos olhos de Deus, né? A lição da palavra vem falando, né? Por mais que eles sejam rebeldes, Deus tem um trato com eles. São sentença definitiva contra nações e cidades: Babilônia, Assíria, Filistia, Damasco e outras. Então, essas nações foram levantadas por Deus para subjugar Israel, para dar um exemplo, né? Como é que se diz? Uma correção a Israel para que eles voltasse a ser justa, a ser uma nação que traria a justiça de Deus sobre os povos, né? A sentença, a palavra traduzida como sentença, é masha no hebraico, que significa carga ou peso. Então você vê aquela palavra peso na Bíblia, né? Vamos ler aqui, na verdade, irmãos, eu não li, mas vamos ler, né? O capítulo de Isaías 13, não podemos ler todos, né? Porque o texto aqui, base é de Isaías 13 a 16. Vamos ler apenas o 13, esses 9 versículos, né? Ó, começa assim, ó, o texto. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós, profeta, né? Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei meus valentes para a minha ira, os que executam a minha majestade. Já houve gritaria e multidão sobre os montes, semelhante a de um povo grande, voz de reboliço, de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o seu exército de guerra. Já venho de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra.
O vai, porque o dia do Senhor está perto, vem Todo-Poderoso com uma assolação. Pelo que todas as mãos debilitarão e o coração de todos os homens se desmaiará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores, ais, angústias, como de mulher parturiente, cada um se apartará do seu próximo, do seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela, né? Na verdade, os pecados aqui não é da terra, mas sim dos homens que cometem pecados, né? Então, irmãos, Deus traz o juízo sobre os povos. Todos os povos estão debaixo da potente mão de Deus. A profecias contra as nações descreve o plano de Javé para outros povos do mundo antigo. Ele usará vários meios para punir o pecado e julgará as nações que são arrogantes contra o povo da aliança, né? São sentença definitiva contra as nações e cidades. Babilônia, Assíria, Filistia, Damasco e outras. A palavra traduzida como sentença, que eu já li, né? Fardo. Aquilo que é carregado, trazido. Em razão da solene mensagem proclamada pelo profeta, ele estava carregando um fardo muito pesado. Jeremias registrou essa realidade da seguinte forma: quando, pois, este povo te perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, então lhes dirás: vós sois peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Jeremias 23, 23. Isaías não se intimidou e anunciou uma mensagem de maior importância, algo duro, no sentido de que produz pena e dor, né? Então, Isaías foi o servo que Deus usou, profeta, né, para anunciar. Um profeta fala em nome de Deus. Deus quer anunciar ali, principalmente no mundo antigo, né? Então ele usava a boca do profeta para falar às nações aquilo que ele iria fazer aquelas nações, mas com o propósito que eles se arrependessem e viessem a se converter ao Senhor na verdade, né? A Babilônia e sua queda inevitável. Babilônia é a primeira nação que Deus iria julgar. Esse fato surpreendente, pois a Síria era a Síria e não a Babilônia que dominava o mundo naquele tempo. Então, a Babilônia, ela no início, ela tinha o nome de Babel, né? Lembra da Torre de Babel? Da onde saíram essas nações que nós vemos, a Babilônia, a Síria, Ur dos os caldeus, né? Então, nessa terra de Sinar, né, da onde saíram essas nações, a Babilônia foi um dos primeiros impérios que surgiu. E Deus traz um julgamento sobre essa nação. E não a Babilônia que dominava o mundo naquele tempo. O profeta pode enxergar o que estava por vir, pois essa nação viria a dominar o mundo. E ele anunciou sua condenação à palavra Babilônia. Babel em hebraico significa confusão, né? Então a palavra Babilônia e Babel, ela está entrelaçada aí. Nós vamos ler aqui, irmãos, Gênesis. Não vamos ler todos, como já falei. Gênesis 8, Gênesis 10, 8, né? 8 a 10, né? Esses 3 versículos aqui. Em Gênesis. Muito bem. Espera aí. Deixa eu abrir aqui, eu abri o lugar errado. Agora, Gênesis 10, 8. 8 a 10, né? Isso mesmo. Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Esse foi o poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor.
Ele é o princípio do seu reino, foi Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Siná. Dessa mesma terra, o 11, né? Saiu ele à Síria e edificou a Nínive, Rebote, Ir e Canaã. Calá. Então, irmãos, nós vemos que esse povo assírio, Babilônia, né? São uma mesclado ali, né? E da onde também surgiria a Síria, né? E 11 de 1 a 9, mas nós não vamos ler, né? Esse não, né? Que fala aqui, o 11 fala toda a terra uma mesma língua, né? Mas fala também da confusão das línguas ali, dos povos. Na escritura, ela simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Quando você fala em Babilônia, Babel, é como se fosse um sistema humano que estava sendo estabelecido e está em rebelião contra Deus. Por quê? Porque o coração dele se elevou, né? E acha que ele pode viver sem o controle, sem a ajuda de Deus, né? Nós sabemos que é importante nós termos comunhão com Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes. É uma cidade escolhida pelo Senhor. Outras, a cidade perversa do homem, né? Então ele fala o contraste aqui entre a cidade de Jerusalém, que é a capital de Israel agora, né? Mas era a capital de Judá. E por quê? Porque Israel foi dividido em duas nações, né? E Jerusalém ficou a capital de Judá e Samaria a capital de Israel. O contraste é uma cidade escolhida pelo Senhor, outra cidade perversa do homem. Contudo, a cidade de Deus permanecerá para sempre, mas a cidade rebelde do homem será destruída, que é a Babilônia, né? Isaías 13:6 anuncia a sua destruição como sendo o dia do Senhor, ou seja, o dia em que ele empracará a sua vingança. Isaías 6:16. Vamos ler Isaías 6:16. Alguns versículos nós vamos ler, né? Isaías 6:16. Isaías 13, eu li errado aqui, irmão. 13:6-16. Vai, porque o dia do Senhor está perto, vem o Todo-Poderoso com a assolação, pelo que todas as mãos debilitarão, e o coração de todos os homens desmaiará. Na verdade, ele vem trazendo aqui, irmão, nessa lição aqui, nesse versículo, o juízo sobre a Babilônia. Então não vamos ler todo não. Ao longo dos séculos, os irmãos depois podem ler, senão vai tomar muito tempo aqui, né? Ao longo dos séculos, muitos foram a investida contra esta nação. A cidade foi destruída em 689 a.C. Então, a Babilônia já passou pelo processo de destruição por Senaqueribe e reconstruído pelo seu filho Dário Medo. Aí, agora sim, nós vamos lá em Daniel, em profeta Daniel, livro de Daniel. E vai falar que Dário, o filho de Senaqueribe, né? 5:31. E Dário Medo ocupou o reino na idade de 72 anos. Na verdade, essa aqui foi quando aquele rei de Israel pegou o Belsazar, né? Belsazar, o rei lá de Israel, pegou e botou
os utensílios, né? As taças da casa do Senhor, lá ali deu um banquete, né? Profanando as coisas do Senhor. Aí a sentença dele veio assim: esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Esta é a interpretação aquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fosse na balança, fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e o persa. Então esse reino foi dividido e foi dado aos medos, né, um povo, e aos persas também. Aí, então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro a seu pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro reinado do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, irmão, nós vemos que Deus traz juízos a todas as nações. Você vê aqui que esse rei, né, lá da Babilônia, ele pereceu e agora um outro entra no seu lugar, Dário o Meda, e capturou a cidade, onde fala aqui, o Dário Medo ocupou o reino na idade de 62 anos, né? Após a morte do seu último grande conquistador, aí vem outro conquistador, Alexandre o Grande, lá da Grécia. Ele dominou até desaparecer que previu Isaías. Isaías no capítulo 13, né? Vamos botar aqui o livro de Isaías. Isaías capítulo 13. Verso 20 e 22, vai dizer assim: e nunca mais será habitada nem edificada de geração em geração, nem o árabe armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão avestruzes, e os satiros pularão ali. E as feras uivavam gritarão umas às outras, seus palácios vazios, como também os chacais e os seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então já havia uma sentença sobre a queda da Babilônia, a destruição daquela cidade pomposa, né? Que cremos que seria uma cidade muito luxuosa, com as suas luxúrias, né? E então Deus ali dá a sentença para aquele povo babilônio que deixaria de ser nação. Em razão da sua queda, um hino triunfal foi entoado. Então, no 14, aqui, a partir do verso 3, é descrito um cântico, né, sobre a queda de Babilônia. Ainda que o governante da nação tivesse autoproclamado um Deus, aí no 14, 13, e fala assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Esse texto aqui faz referente ao rei de Tiro, né? E que se colocou como um deus, de tanto poder que ele tinha, ele achava que seria um deus. E ele seria humilhado pelo Senhor, né? Então Deus traz aqui a sentença. O texto de 14, de 12 a 15, é uma alusão à queda de Satanás, aquele que reivindica todos os reinos do mundo. Então, também é uma alusão a Satanás, a queda de Satanás. E nós vamos ver aqui 12, como caíste, ó estrela da manhã, a alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitava as nações. Aí 12 a 15, né? E aí fala aqui, né, também, e contudo levado serás ao inferno,
ao 15, e o mais profundo abismo. Então, esse texto também faz uma alusão a Satanás, aquele que reivindica todos os reinos do mundo. Mateus, aí vamos para Mateus, né? Quando Jesus é tentado, ele faz essa promessa, né? Mateus 4:8, né? Que diz assim: e novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar-me e adorares. Ele achava que era dono do mundo, mas não é. Na verdade, quem é o dono de todas as coisas é Deus, né? Então, a Vulgata traduziu a estrela da manhã, no versículo 12, por Lúcifer, que veio depois a ser aplicado a Satanás. O nome Satanás aparece 12 vezes no Antigo e 35 no Novo Testamento. O rei da Babilônia, chamado rei de Tiro, em Ezequiel 28:12, os irmãos podem conferir depois, caiu como uma estrela do céu, ou seja, de grande altura política. Ele aspirava à Assembleia dos Deuses nas alturas do norte. No entanto, ele foi abandonado nas profundezas do abismo, do inferno. 14:12-15, é o texto que nós lemos. Isaías viu nesse evento algo muito mais profundo do que a derrota do império, na queda do rei da Babilônia. Ele viu a derrota de Satanás e o príncipe deste mundo. João 12:31, Efésios 2:1-3. Os irmãos podem conferir também esses versículos. Então, irmãos, essa alusão também desse, quando império, nós vemos que o sistema mundano corrompe os pensamentos, né, das pessoas em relação a Deus, por isso que há uma intervenção divina nos assuntos terrenos também, né? Então nós falamos a Babilônia e a queda inevitável. Lembrando que também Babilônia não foi só aquele império do passado, mas era um sistema que foi estabelecido humano, é o que nós vimos também aqui. Toda vez que nós falarmos de Babilônia, ou Babel, né? Nós sabemos que nas escrituras, está aqui, ela simboliza o sistema mundial humano em rebelião contra Deus. Na verdade, é um sistema que é rebelde aos ensinamentos de Deus. Porque ela traz muita confusão, igual o nome dela, o nome traduzido faz, né? Babel. A Síria e Filistia, Deus guarda e cuida do seu povo. O capítulo 14, de 24 a 32, é a profecia contra os assírios. Então, a Síria é a própria nação que tentará subjugar Jerusalém, mas não terá êxito. Deus guarda o seu povo, o povo da aliança. Deus guarda aquele que é fiel. Deus livra aqueles que são fiéis. Aqueles que têm um compromisso com Ele, né? Deus sempre está guardando e livrando aqueles que têm o Senhor Deus como seu protetor. A Síria foi um instrumento nas mãos de Deus para a disciplina do Reino do Norte. Irmão, o Reino do Norte é Israel. E eu já expliquei isso aqui, porque o reino total eram 12 nações. E o Reino do Norte, ele se dividiu com 10 nações, só ficou 2 nações, Judá e eu creio que é a nação de Benjamim, né? Eu acho que foi isso. Que ficou só 2 nações e o resto foi para Israel. Então, se tornou 2 reinos.
a princípio, foi estabelecido que, com medo, eles não voltassem, com medo que eles fossem em Jerusalém adorar, eles fizeram um Deus em forma de bezerro, e esse Deus, que eles diziam que era Javé ou Jeová, Deus assim placou a sua ira, porque eles se tornaram idólatras, adorando um Deus imaginário da mente deles. Mas o medo começou com Jeroboão, porque mandou fazer esse Deus estabelecer sacerdotes da maneira deles, com medo que eles voltassem a servir o reino do sul em Judá. E Deus traz disciplina em 2 Reis 17, de 3. Vamos ler esse daqui, né? 2 Reis. 2 Reis. Dezessete, 3, 6. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria. E Osés ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Esse Osés aqui era rei de Israel, né? Osés, rei de Israel. No ano duodécimo de Acaz, o rei de Judá, começou a reinar. E Osés, filho de Elá, reinou sobre Israel em Samaria. Samaria era a capital de Israel. 9 anos ele reinou. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria, e Osés ficou sendo servo dele e dava-lhe presente. Porém, o rei da Síria achou em Osés conspiração. Então, esse foi o motivo que a Síria tentou invadir a Israel, né? E mandou as tropas para invadir Israel, mas Deus, no reinado de Ezequias, 701, eles invadiram Judá, mas Deus destruiu, e o exército enquanto ameaçava a capturar Jerusalém, que não chegou a ser destruído, e o Senhor preservou seu povo. A intenção frustrada da Síria. Então, Isaías 10:7 vai relatar que eles tentaram, né, capturar Jerusalém, mas não tiveram êxito. A Síria não teve, porque o Senhor protegeu o seu povo, né? Isaías 10:7. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração intenta imaginar, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. O contraste, o plano bem sucedido. 14:24. Isaías 14:24 também vai falar. 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Então Deus já tinha um plano, já tinha se estabelecido, e isso não aconteceu no verso 14:24. E os poderosos assírios não poderiam frustrar os planos de Deus. Os propósitos divinos seriam mais fortes do que eles. Os assírios seriam disciplinados nos montes de Judá. Aí continua, né? E quebrantarei a Síria na minha terra, na terra de Judá, né? E nas montanhas pisarei para que o seu jugo se aparte deles e sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem, pois, o invalidará, e a sua mão não está estendida, a sua mão está estendida, a sua mão está estendida esta, quem, pois, fará voltar atrás. Então,
uma profecia que Isaías levou para a sentença de disciplinar a Síria, né? Que eles se envandeceram achando que poderia ser mais do que Deus, né? Quando eles afrontaram a Judá, não estavam afrontando a nação de Judá, mas sim ao próprio Deus. O cuidado do Senhor para com seu povo permaneceu quando a Filistia se alegrou com a morte de Acais, 14:29. Entendendo que sua morte traria libertação de uma nação judaica, o profeta, no entanto, assegurou que Deus continuaria a proteger sua nação. Asdod, a cidade de Filistia, e Judá se revoltarão contra a Síria. Mas em 711 a.C., apenas 4 anos após este oráculo, a Síria derrotou Asdod e fez dela uma província assíria. Isso aconteceu sob o governante da Assíria Sargão II, 722 a 705 a.C. Portanto, os filisteus se sentiam seguros, 14:30. E os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, serão destruídos os teus resíduos. Mas eles sofrerão uma derrota por fome, pela espada. Na verdade, os filisteus chorarão por causa da Síria. Estava chegando como uma nuvem de fumaça incontrolável. A justiça do Senhor proporcionou aos pobres de Judá comida e segurança, além de refrigério dos tempos de aflição. Eis uma realidade da grande consolo para nós. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:25. E os machos, como águias, ensinam os filhotes a voar com as asas estendidas e pega quando estão caindo. Assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Deuteronômio 32:11. Vamos ler esse daqui, né? Daniel 4:25. Será tirado de Daniel 4:25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, te farão erva. Isso mesmo? Daniel 4:25. E te farão comer erva como os bois, e farás molhado teu vale do céu, passarão tempos por cima de ti, até que conheça o Altíssimo o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Deus tem esse controle, né? Deus tem poder, porque tudo pertence a Ele. E Deuteronômio 32:11. Deuteronômio 32:11. Como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e o leva sobre as suas asas. Então, Deus tem esse cuidado com o seu povo, né? Como diz aqui no livro de Deuteronômio 2:11. Aqui, irmão, o povo foi orientado a ficar na nação, debaixo da nação subjugada a Judá, mas eles não preferiram. Os descendentes de Ló, nós falamos aqui, primeiro, né? A Babilônia é a queda inevitável. A Síria e Filistia, Deus guarda e cuida do seu povo. E agora, Moabe é Deus quem determina os tempos. Isaías 15:1 e a 16:14. Então vamos ler esses dois textos primeiro. Tirei daqui, né? Isaías 15:1. O peso de Moabe certamente em uma noite
destruída Ar de Moabe, foi desfeito certamente em uma noite, foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. E Isaías 16:14. Mas agora falou o Senhor dizendo, dentro em 3 anos, tais quais os anos salariados, será envelhecida e a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente, né? Os descendentes de Ló, os moabitas, habitavam no sudoeste de Judá. Os versos de 15, de 1 a 9, registram como esta cidade seria afetada. Diferentes lamentos são registrados em sua sentença: choro, panos de saco, gritos de desespero, tremor de alma, pranto, etc. Sem sucesso, eles buscariam seus deuses. 15:2. Afinal, não seria atendido. O que aconteceu? De forma semelhante, Moabe implorou aos líderes de Judá refúgio e acolhida, à sombra de uma árvore em dia de sol a pino. 16:3-4. Mas eles teriam que reconhecer Javé e submeter-se ao rei de Judá. Mas isso não aconteceu. Os moabitas eram orgulhosos, né? 16:6. Então, em 16:6, vamos ler aqui, 16:6. Ouvimos da soberba de Moabe, soberbíssima é a sua altivez, e da sua soberba, do seu furor, da sua jactância é vã. Deus deu condições para que eles se arrependessem, para que eles voltassem para Deus, para que eles largassem a idolatria, largassem aonde eles adoravam os deuses estranhos, mas eles não quiseram reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro, que Deus ia se submeter ao reino de Judá. Mas isso não aconteceu porque eles eram duros de coração, soberbos. Isso iria comprometer todas as esferas de sua vida, levando-os à derrota. Foi o que aconteceu. Sua jactância viraria pranto, seus cantos lamento. Eles orariam, mas não alcançaria. Isaías 16:12. E será que quando Moabe apresentar, quando se cansar nos altos, né, lugares que eles buscavam os deuses dele, e entrar no santuário orar, nada alcançareis. Porque na verdade os deuses deles eram em vãs, né? Deus vãs. O oráculo proferido estava em que tudo se daria em até 3 anos, 16:14. Infelizmente, sabemos dizer com precisão quando o Senhor cumpriu essa profecia, né? O autor nos traz aqui esse conhecimento que não tem uma data precisa, mas mais ou menos nessa época aqui, ó. Tanto o rei Assírio Sargão II, 721 a 705 a.C., quanto Senaqueribe, 704 a.C. a 681 a.C., declarava vitoriosos sobre Moabe. Por outro lado, vemos a oportunidade dada pelo Senhor para que houvesse quebrantamento e ajuste e cura. Então o Senhor esperava que Moabe, essas outras nações, viessem se arrepender. A manifestação da justiça do Senhor está em justa medida, acompanhada por sua misericórdia, paciência e graça. Então, irmãos, nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, paciente e que nos dá a sua graça, né? Sua misericórdia. Conclusão do estudo, né? A sentença proferida pelo Senhor são de grande valia para a igreja hoje. Né? Em primeiro lugar, porque revela a dureza do coração do homem em se render a Deus e viver a sua própria vida, sob o ledo do engano que nada será colhido como fruto de uma vida insensata. Vamos ler Mateus, a referência aqui é Mateus, né? Então, irmãos, muitos acham que eles devam viver de qualquer maneira sem dar obediência a Deus, né? Mateus, vou abrir aqui, Mateus 7.
Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, se você ouve a palavra e pratica, você é um homem prudente. Edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, né? A pedra angular da nossa vida. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, né? Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram o vento, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmão, aqui dá dois alicerces, duas formas de você edificar uma casa, numa rocha e na areia. A areia sempre é um lugar que está propício à queda, a desmoronar as bases de uma casa. Mas se você construir na rocha, que é seguro, essa casa permanecerá firme e constante. Essa é a recomendação aqui de Mateus 7, 24. Em segundo lugar, demonstra que nada está oculto e passa desapercebido dos olhos do Pai, né? Então Deus, todas as coisas estão patentes diante dos olhos de Deus. Deus conhece nossas ações, motivações, caminhos e descaminhos, hipocrisia e virtude. As ações sentenciadas pelo Senhor tinham grandes potenciais e talentos e glória, mas eram eivadas de incredulidade e orgulho, portanto, não passariam incolumes ao crivo de Deus. Por fim, a sentença revela a paciência do Senhor e proporcionar o tempo de arrependimento. Com certeza, né, irmão? A mensagem do passado também ela se aplica à igreja de hoje, né? Aos tempos modernos, às pessoas, às nações, né? Faça a santidade de Deus deveria ser consumida e exterminada imediatamente, mas não. O Senhor profere mensagem de quebrantamento e conserto. Como no passado, nós podemos tirar ensinamento que Deus sempre está dando ao seu povo, que se arrependa, quebrantar, dando aqueles resultados dos corações do tempo para se acertar e voltar para o Senhor. Não é diferente nos nossos dias. Deus está dando tempo à humanidade para se voltar para Ele e reconhecer que há de se consertar, né? Não é diferente hoje ao coração mais resistente. Então, irmão, nós chegamos a mais um final de um estudo, que Deus trata as nações, o povo do passado, com juízo e condenação, e não será diferente nos nossos tempos, né? Deus está dando a oportunidade, eu e você, de se arrepender dos nossos pecados, tratando e reconhecendo que somos falhos, necessitamos da graça dele, da bondade dele, da misericórdia dele, e ele tem nos dado a sua paciência e para que nós se arrependemos de cada erro cometido. A igreja do Senhor é essa aliança que Deus faz com a igreja, né? Ele hoje tem um compromisso com a sua igreja, de tratar a igreja e que as pessoas, ao entrarem pela porta que é Ele mesmo, né, tem acesso ao trono da graça de Deus, que é Ele que nos faz e nos dá a paz, a permanente paz. Vamos orar? Quero te agradecer, meu amigo, meu irmão, que ficou até conosco nesse minuto, e vamos estar orando assim, finalizando o nosso estudo dessa semana. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela instrução do Espírito Santo, aquilo que não podemos transmitir, mas que o Senhor fale aos corações das pessoas. Ó Deus, tire toda a incredulidade, todos os obstáculos, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que eles tenham entendimento, para que eu tenha entendimento, para que nós nos convertamos e pratiquemos, ó Deus, a verdadeira justiça que só o Senhor pode nos dar. Abençoe os nossos inscritos, derrame as mais ricas bênçãos, ó Deus, ao teu povo, Senhor, e abençoe a nação brasileira, abençoe os povos, Senhor, derrame a sua graça, o seu Espírito Santo, inunde os nossos corações do Espírito Santo, até transbordar, Senhor, nossos lagares. Muito obrigado, Deus, pela tua paciência para conosco.
e nos dê o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia para todo sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final do estudo. Se você tenha gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vinte e quatro horas.